Queridos, graça e paz, que Deus te abençoe nesse dia tão lindo e tão maravilhoso. Amém? Estou aqui passando, queridos, para trazer uma palavra rápida, uma reflexão rápida, creio eu, sobre oração. Amém? Deus tem a chave de tudo. Amém? Não se sinta só, não se sinta perdido, porque eu tenho certeza absoluta, queridos, que essa palavra vai saltar dentro de você, vai saltar dentro do seu espírito e você vai entender, através da oração, o que Deus quer fazer com você. Eu estava pensando aqui, que no livro de Atos, capítulo 12, de número 1 em diante, que quando Herodes prende um apóstolo chamado Pedro, queridos, e nesse exato momento existe uma igreja orando pela vida daquele homem. De repente, queridos, o anjo do Senhor chega naquele cárcere interior, e a Bíblia diz que Herodes prendeu Pedro, mas uma versão no livro de Atos diz que ele estava guardado. Enquanto você pensa que está preso por um cárcere, você está guardado. É Deus que está guardando você. Então, para os homens você pode estar preso, para a dificuldade você pode estar presa, mas para Deus você está guardada, porque quem guarda, o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila e ele está ouvindo você. Então, eu quero trazer essa pequena reflexão para que você possa entender, queridos, o poder da oração, há poder nas nossas orações, há poder no nosso clamor. É tão provável que a Bíblia diz que quando nós pedimos, nós recebemos. E por que muitas pessoas, infelizmente, pedem e elas não recebem? Ah, porque Deus é mau, é porque Deus quer castigá-las. Não, Deus quer retardar ou dar uma lição de moral àquela pessoa. Não, queridos. Claro que existem alguns bloqueios espirituais na nossa vida e que nos impedem de nós crescermos e avançarmos na oração. Deus quer que você tenha uma oração que prevaleça em todas as áreas da sua vida. Área emocional, área financeira, área sentimental. Em todas as áreas, Deus quer que você prospere. Precisamos sim ter uma vida constante de oração. E quando nós paramos para lermos essa passagem e meditarmos nessa passagem, nós vemos no livro de Atos, capítulo 12, 1, quando Herodes prende o Pedro, mas a Bíblia diz que ele estava aguardado, havia uma igreja por detrás orando pela vida de Pedro, orando e declarando sobre a vida de Pedro. Queridos, muitas vezes nós pensamos e dizemos assim, ninguém está me vendo, ninguém olha para mim, mas você não sabe que existe alguém por detrás, orando por você, orando pelo seu casamento, orando pelo teu ministério, orando pelo teu relacionamento, orando pelos teus filhos, orando pela tua vida. E muitos livramentos Deus tem dado, queridos. Não é porque você diz, porque eu sou homem de Deus, porque meu altar é legítimo, eu sou santo. Não, queridos, porque existe uma igreja, existe um povo, existe pessoas colocadas na brecha, orando pela sua vida, intercedendo pela sua vida, se colocando no seu lugar naquele exato momento. Então, a Bíblia diz, queridos, é claro que o anjo do Senhor veio até aquele cárcere e as algemas de Pedro foram soltas. Então, o mais interessante é que uma jovem, a Bíblia fala de uma jovem chamada Rude, né, em alguns versículos chamada Rosa. Rude quer dizer rosa, era uma serva leal naquele exato momento, e ela ouve alguém batendo na porta de Maria, porque quando Pedro sai lá do cárcere, automaticamente Pedro vai para onde? Pedro vai para casa de Maria. E chegando na casa de Maria, queridos, ele batendo lá na porta de Maria, aquela moça escuta e vai atender e ouve a voz de Pedro. Ela fica espantada e dizendo assim, meu Deus, é a voz de Pedro. Não pode ser, ele está num cárcere, ele está algemado, ele está preso. Como é que isso pode acontecer? Alguém tirou ele? Será que alguns homens foram lá e tentaram driblar os soldados ou enganaram o Herodes? Não, queridos, olha, eu quero dizer para você que é liberar uma palavra sobre a sua vida. Quando Deus entra em cena na sua vida, queridos, não existe capitolândia, não existe palavras contrárias, não existe prisão, não existe algemas, não existe nada que vai te prender, queridos. Deus vai mandar o seu anjo para libertar você aonde quer que você esteja, o que você está passando. E nesse exato momento, eu não sei o que você passa, você talvez esteja num cárcere interior, talvez você esteja algemado, talvez você esteja realmente preso, mas o que é preso para você, para Deus é guardado. E nesse exato momento, queridos, mediante essa palavra, eu libero sobre a tua vida que essa palavra salte dentro de você, que essa palavra, que ele se torne vida dentro de você, que você entenda essa palavra, queridos, e deixe ser moldado por essa palavra. E eu quero dizer para você, queridos, que o Senhor nesse exato momento está mandando um anjo para você nesse exato momento. Eu não sei a tua situação, eu não sei o que você está passando, talvez você esteja depressivo,
Talvez você esteja passando com problemas de insônia, ou síndrome do pânico, ou você está cheio de conflitos e cheio de ideias não muito boas da cabeça, e você quer fazer besteira com a sua própria vida. Você quer tomar atitudes precipitadas que você não consultou a Deus. Você disse que foi até Deus, mas não foi Deus que falou com você. E você quer tomar atitudes precipitadas, queridos. Você vai quebrar a cara, porque toda vez que eu deixo de cumprir uma palavra, querido, e ajo da minha maneira, quem paga sou eu. Mas quando é Deus que está no negócio, quem paga a conta é Deus. Então fica tranquilo, descansa em Deus. O interessante que eu vejo mais lindo disso tudo é que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 12, é que Pedro estava dormindo. Oh, meu Deus do céu, dormindo. Ah, queridos, quem tem promessa dorme. Pedro estava debaixo de uma promessa. Pedro estava debaixo de uma palavra. Pedro estava fixado numa palavra que Jesus liberou pela vida dele. Não era aquele momento de Pedro morrer. Não era aquele momento de Pedro afundar. Não era aquele momento de Pedro desistir do seu ministério, da sua vida ministerial, da sua própria vida. Não. Aquele exato momento, queridos, Pedro estava sendo guardado pelo Senhor, e a melhor versão de Pedro nasce justamente naquele momento, dentro daquele cárcere, quando o anjo vai lá e tira todas as algemas dos pés e das mãos de Pedro, e ele sai dali, queridos, sai daquele exato momento e vai direto à casa de Maria, bate lá, e uma mulher, uma jovem chamada Rude, olhou escutou e disse: meu Deus, não acredito, é Pedro. Ficou atônito. Queridos, quando Deus faz algo na nossa vida, nós ficamos como quem sonha, nós ficamos desacreditados muitas vezes, nós pensamos muitas vezes, dizemos: não, eu orei e já aconteceu, já. O mais interessante disso tudo é que no livro de Atos, capítulo 12, eu estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos, e o versículo 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Escute bem, havia oração o quê? Incessante. Deve haver oração incessante. Não tem esse negócio que ele dizer: eu oro uma vez. Não, você tem que orar, você tem que insistir na oração, sim. Você tem que insistir, intensificar as orações, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que não é simplesmente você declarando uma palavra da fé que as coisas vão acontecer, não. Você tem que orar de maneira insistente, queridos. Você tem que quebrar aquelas barreiras, quebrar aquelas dificuldades, queridos. Você precisa manter uma vida de oração, uma vida regrada em oração, uma vida disciplinar em oração. Você tem que ter disciplina. E esse nome discípulo vem de disciplina. Se você é discípulo de Jesus, você é aluno de Jesus, você precisa ser disciplinado. E oração é disciplina. Quantos não gostam de dobrar seus joelhos? Quantos não gostam de ter uma vida sacrificial na oração? Eu digo sacrificial porque não é peso. É gostoso se relacionar com Deus, porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais parecido com Ele eu me torno. Quanto mais perto de Deus, mais parecido com Ele eu fico, e mais revelação chega para a minha vida, e mais intimidade Ele dá para a minha vida, mais direcionamento, mais paciência também, não é? Para justamente enfrentar coisas que muitas vezes têm se levantado. E eu quero liberar essa palavra para você. E o interessante é que quando Pedro ele vai e bate lá na casa de Maria, a Bíblia diz exatamente assim, que Rude, ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Ela não deixou nem ele entrar, porque ela ficou tão alegre, tão feliz, que ela não conseguiu. A alegria era tão grande que ela disse: não é Pedro não, eu acho que é outra voz, eu acho que é alguma coisa da minha cabeça. Você vai ficar assustado pelo que Deus vai fazer na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida mudança radical de atitudes. Eu declaro sobre a sua vida, eu libero uma palavra sobre a sua vida, queridos, que muitas Rudes vão se levantar e dizer: quem eras tu? Tu estava preso, tu estava encarcerado. Herodes prendeu você, a depressão prendeu você, eita, a insônia prendeu você, eita, rapaz, olha para aí, a falta financeira prendeu você, você está lá encarcerado. Não, você não está encarcerado. Foi até hoje na sua vida, porque essa palavra está sendo liberada para você nesse exato momento. Você está recebendo da parte de Deus. E o interessante é que aquela mulher ficou tão alegre, ela ficou tão feliz, tão alegre, que a Bíblia diz exatamente isso. E ela voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca, mulher? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo lá na porta de Maria. Então eles abriram, viram-no e ficaram todos alegres, espantados.
Ele, porém, fazendo-lhe sinal com as mãos, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Mas o que me chama mais atenção disso tudo, queridos, é que sempre a igreja estava em oração. Por isso, no versículo 12 diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, Marcos. Aí diz assim a Bíblia: onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A igreja estava orando. Cadê a igreja que ora hoje? Ah, não é simplesmente que ele fazia uma oração e uma reza e dizia assim: ah, eu orei, eu fiz a minha oração. E a oração coletiva? E a oração com o corpo? As pessoas querem fazer as suas orações individuais, mas não querem orar no corpo. Nós temos uma rede de oração. Nós te convidamos que eles estão conosco nessa rede de oração. Vem conosco orar, vem conosco clamar, vem conosco interceder por áreas específicas. Há uma necessidade, queridos. É bíblico, não existe ministério de um homem só. Você pode sim ter o seu particular, no seu quarto de oração com o seu pai, mas você precisa estar no corpo, em oração. Então a Bíblia diz que eles estavam congregados em oração. E foi a oração daquela igreja que mandou o anjo libertar aquela situação, daquele cárcere, a vida daquele apóstolo chamado Pedro. Eu não sei a tua situação, mas eu sei de uma coisa, que quando a igreja ora, queridos, não tem algemas, não tem grades, não tem prisões, não tem nada nesse mundo, queridos, que vai prender você. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. E nós te aguardamos em nome de Jesus, em todas as áreas e principalmente na rede de oração. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Deus te abençoe.